telespectador da Rede CNT, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Mosaico Esportivo na sua telinha. Dia 30 de janeiro de 2023, Rafael Braga, aquele ritual de sempre, cara. Bom dia, Rafa! É isso aí, Fábio. Bom dia, telespectador. Bom dia, Fábio. Você aí tomando seu cafezinho. Chegue mais a acompanhar com a gente aqui. Hoje tem reportagem, tem muita coisa boa, tem polêmica também. Então, fique ligadinho aí no Mosaico Esportivo. É isso mesmo. Daqui a pouquinho a gente volta e você agora vai conferir aquele intervalo comercial aqui no Mosaico. Fica aí. E é isso, telespectador. Estamos de volta, Rafa. Começar a semana já colocando o dedo na ferida, porque recentemente tivemos alguns casos no futebol que realmente, Rafa, tem nos entristecido, porque o racismo é algo que a gente não pode passar o pano, Rafa. É o que aconteceu aí no futebol internacional, no futebol local. Mais uma vez, um tema desagradável pra gente estar trazendo aqui no Mosaico Esportivo, hein, Rafa? É, Fábio, infelizmente é um tema que chega desconfortável de a gente estar falando, porque em pleno século XXI, com toda a tecnologia aí, tem até um meme aí, né, em pleno aí, 2023, com racismo. É completamente inaceitável, ainda mais aí de um jogador que você falou que há dias. Não, esse é um problema que já vem de meses, cara. De séculos, um problema que perdura até no nosso Brasil isso. Então é algo que realmente me causa muita tristeza. Né? E assim, Rafa, por que a gente resolveu trazer logo esse assunto? Porque não devemos, e aqui no Mosaico Esportivo não passamos pano em casos como esse. Recentemente, o Vinícius Júnior, mais uma vez, antes da partida válida pela Copa do Rei na Espanha, entre Real Madrid e Atlético de Madrid, uma cena lamentável dos torcedores do Atlético de Madrid que, Rafa, a gente não pode nem mensurar o tamanho dessa representatividade que o torcedor fez, né? Se a direção puder colocar na tela aí as imagens do que aconteceu antes da partida, e o Real Madrid venceu o jogo por 3-1 com o gol do Vinícius Júnior, com o gol do Rodrigo e também do Karim Benzema, e a resposta foi dada dentro de campo. Ele bailou. Ele dançou. Ele respondeu para esses nem torcedores, eu posso chamar de torcedores, Rafa, porque não são torcedores, né? São criminosos, porque não é atitude de pessoas honestas, cidadãos éticos, porque, mais uma vez, na Espanha acontece um caso com um jogador brasileiro. E o Vinícius Júnior está sendo ameaçado de morte, Rafa. Sim, é uma ameaça real de morte, Rafael Braga. Antes da partida até, teve os torcedores do Atlético de Madrid, eu vou fazer uma ressalva aqui, não é toda a torcida do Atlético, mas os Barra Bravas, né, a torcida organizada, pendurou um bonequinho do Vinícius Júnior com o enforcado debaixo da ponte. Essa aí é uma das provocações, mas o que me causa mais nojo é a questão do racismo. E outra, não é só com o Vinícius Júnior, é com todo jogador negro. Lukaku sofre isso, o jogador africano, negro, de pele negra, sofre muito na Europa. E sabe o que me deixa mais chateado, Fábio? É que as confederações não punem, não há punição. Isso aí é como se tivesse uma passada de pano. Então eu não vejo uma solução, pelo menos a curto prazo, porque isso aí vem acontecendo, Fábio, há muitos anos. E assim, Rafa, o papel das federações, das entidades, justamente é proteger, né? Criar cláusulas ali, obrigações, para que os clubes eles sejam punidos, porque também não adianta toda vez acontecer o caso do Vinícius, porque teve jornalista, você lembra? Sim. Que comentou, não teve nada, passaram um pano. Agora o torcedor novamente, os torcedores, podemos dizer assim, fizeram esse ato aí deplorável. Um ato que não é de uma atitude humana. E aí, não, vem essa repercussão na internet, tem toda a contextualização, mas aí aquele ditado, Rafa, abaixou a poeira, tá tudo bem, Esquece. Volta a acontecer novamente, né? Aí cai no dilema, não. E não é assim, não é pra acontecer, porque estamos cansados de noticiar toda vez, Rafa, um caso de racismo com o Vinícius, com o Rodrigo, com outros jogadores brasileiros que, dentro de campo, eles têm uma filosofia que é muito diferente, que é a alegria, Rafa. Eu acho que isso aí... É o baila, né? Rapaz, isso baila aí baila. destrói a pessoa, porque a pessoa fica rancorosa
Porque o Vinícius, ele tem muita coisa que ele não leva para o campo. Ele vê isso aí, mas ele pega desses gestos, né, infelizmente, transforma ruins, em força, e né? transforma para ele dentro de campo em uma força que ele realmente faz o resultado, né? Que ele realmente faz gol da assistência e se alegra, que é o mais importante, né, Rafa? Ninguém aqui, Fábio, ninguém aqui é contra a provocação. A gente sabe que clássico realmente tem que ter aquela provocação. Mas que quando é tocante ao racismo, a julgar uma pessoa pela cor de pele, eu acho que isso aí já é algo assim que tem que ser eliminado. Então, enquanto não houver punição aos clubes, o clube tem que sentir na pele. Porque eu acho que o clube sentindo na pele, o torcedor, pelo menos o mínimo consciente possível, vai parar, rapaz, tá prejudicando o meu clube. Então, eu não vou fazer isso. Por mais que ele continue sendo racista internamente, mas eu acho que dentro dos estádios ele não vai continuar. Então, enquanto a UEFA, esse caso aí, eu não vou muito longe, viu, Fábio? Aqui na Conmebol, aqui, jogos entre times de Brasil e Argentina, é muito comum. O argentino tá chamando o brasileiro de macaco, de mono, argentino, paraguaio, uruguaio. Rafa, você teve experiência na Argentina, você teve um período morando lá. Sim. Como é que foi isso no estádio lá, também com jogadores brasileiros lá, Rafa? Você chegou a ver presencialmente algum caso de racismo? Sim, com certeza, Fábio. É algo assim, eu volto a falar, não vou generalizar, não é toda os argentinos que são racistas, mas uma pequena parte, aquela que realmente é que faz barulho ali, realmente quando é um time brasileiro que vai jogar lá, os insultos são mono, sopa de macaco, e aí a Conmebol faz o quê? Faz assim, ó, Fábio, ó, fecha o olho, não há punição. Enquanto não houver punição, vai continuar e a gente vai ficar voltando. E vai cair naquele dilema, né? A gente não tem um resultado, assim, porque ter o resultado é muito importante se o clube fosse punido, se ele não participasse da competição. Se identificasse a galera que chama e também eles proibisse a entrada. Fossem presos. Sim, rapaz, você tá proibido, tá banido do futebol. Acabou. Assim, cara, tá banido, meu irmão, você tá fora, você não faz parte mais desse movimento que é o futebol. Você não vai mais entrar no estádio, pronto. Mas aí você passa pano, não, vamos investigar. E o jogador fica como? Como é que ele fica a mente do jogador? Como é que fica a família do jogador? Como é que fica isso? Me diga aí. Eu lembro de um caso aí de Daniel Alves, lembra? Que jogaram banana, não foi? Aí ele foi lá e comeu. Então, Barcelona e Vila Real, não foi? Então, é algo já de muito tempo, não só com brasileiros, que deixa claro, isso aí acontece com Lukaku, já sofreu isso, que são grandes jogadores. Na Inglaterra acontece isso. Na Itália acontece isso, o próprio Balotelli, bom jogador, sofria racismo. Então isso é algo aí que está espalhado nos principais campeonatos de futebol da Europa. E aqui na Bahia também, porque... Aí eu peguei A. A gente vê, e parabenizar a colega, né, que teve essa sensibilidade para poder identificar, mandar um abraço para a colega também, que é a jornalista, que viu isso, compartilhou no seu Twitter. A Gabriele Gomes. É isso. Porque assim, Rafa, foi uma situação que poderia passar despercebido mais uma vez. Mas eu não vou chamar de torcedor, porque não é torcedor. O cara que profere uma palavra como essa, ele não é o torcedor. Fábio, não é torcedor. A gente está em que estado, Fábio? A gente está no estado da Bahia, cidade de Salvador, a cidade mais negra fora da África. Como é que pode, meu irmão? Pensa aí. Ter racismo. Eu fico num ponto aqui de indignação. Estamos em Salvador, irmão. A torcida do Vitória majoritariamente negra. Exato. Como é que pode um torcedor chamar um outro jogador negro de ofensas racistas? Eu não consigo entender isso. A gente não vai proferir porque não vale nem a pena repetir, porque isso aí é deplorável. Então assim, Rafa, no futebol baiano, no Campeonato Baiano, no jogo do Vitória, aconteceu esse caso. E assim, o Vitória soltou uma nota repudiando, né, da atitude do torcedor, que vamos esperar que seja identificado esse torcedor para que ele venha a público, para que ele venha pedir desculpas, para que ele venha falar, porque assim, eu volto a tocar no assunto, como é que fica o jogador, Rafa? Como é que fica a família do jogador? Como é que fica a mente do jogador? Porque, Rafa, todo ano acontece a mesma coisa. Rapaz, você vai para um jogo, é um momento de diversão. Claro que tem ali os ânimos exaltados, você quer que seu time ganhe. Mas quando você passa de uma esfera de respeito, acabou. Onde vai ser o limite? Até aqui. Se o limite passou disso, irmão, não vá.
Porque a atitude, Rafa, me desculpa, assim, não tem cabimento. A gente está aqui começando a semana falando de um tema importante para você refletir. Para você que tem em casa, refletir. É isso que você quer para a sociedade? É isso que você quer na cultura do futebol? Porque a gente vai toda vez vamos estar falando de um assunto que não era pra gente estar comentando, porque ainda mais vira na Bahia, pauta. ainda mais na Bahia, ainda mais em Salvador. É algo assim, eu sou a favor da provocação, do torcedor tá ali apertando a mente do goleiro, vai dar frango, seu ruim. Eu sou a favor, isso faz parte do futebol. Agora, apelar para racismo, para julgar a pessoa pelo tom de pele, eu acho isso aí é desumano. Isso aí é um crime, é inafiançável, racismo é um crime inafiançável. Então, se a justiça conseguir reconhecer esse torcedor, meu irmão, proíbe. Deixa 1 ano, 2 anos, sem frequentar o Barradão, porque pra mim isso aí não é torcedor. E ele não representa a torcida do Vitória. É isso, Rafa. A polêmica do futebol e também em torno dos jogadores está alta, né, Rafa? Teve o caso aí do Daniel Alves, jogador famoso, jogador baiano, que tá com esse imbróglio aí na justiça espanhola. Você, Rafa, vendo outros casos também de atletas famosos. Futebol também não é só uma bola de cristal e tudo que acontece é bonito não, né, Rafa? Fábio, nesse caso aí do Daniel Alves aí, a gente não vai falar aqui porque tá em processo ainda. A gente só pode confirmar depois que passar pelo processo legal, se ele for realmente condenado, que ele cumpra a pena. Mas só o fato de um jogador se envolver com um escândalo desse já é algo que você tem que abrir pelo menos os olhos, né? Ver aí Robinho, que eu particularmente eu gostava muito do Robinho, eu gosto como jogador, mas depois do que ele fez ali em 2013 na Itália, lembrando que Robinho já foi condenado, conseguiu dar aquela velha escapadinha, hoje está no Brasil, não está cumprindo a pena, mas isso não anula o que ele cometeu. E isso aí praticamente anulou toda a carreira. Se você falar de Robinho hoje, é difícil você lembrar do que ele fez, do que ele foi como jogador. Hoje a gente lembra logo do fato, né? Fato. E assim, Rafa, como é que você analisa essa questão do futebol estar atrelada ao poder, ao sucesso, à fama, e acaba criando aquela bolha em torno, né, do movimento do esporte, do futebol em si? Porque assim, quando um caso desse ele vem à tona, todo mundo, uau! Como assim? Você fica até meio estarrecido, né, com o fato. Como é que você analisa, Rafa, esse cenário? Porque o futebol é reflexo da nossa sociedade. Com certeza. Não podemos esquecer isso. Recentemente a gente teve um caso aí na Inglaterra, o jogador Mendy, né, o lateral, que foi absolvido após passar 2 anos preso. E aí agora ele foi inocentado. Agora a justiça falou que ele é inocente, então quem sou eu aqui para afirmar o caso que de Mendy, o caso do Mason Greenwood, né, também, da agressão do United. aos animaizinhos, sim. Então, assim, no futebol a gente tá vendo Tá vendo? que... Tá uma coisa... Não, e toda hora você vê um caso desse vem à tona, né, Rafa? Não, ô Fábio, a gente tá vendo assim os jogadores, só recapitulando o que você falou, eu acho que passa muito na mente do jogador, principalmente esses grandes jogadores que jogam nas grandes ligas, que acho que às vezes eles acham que a lei não vai chegar para ele. Pelo fato dele ter grande influência, ele pode ter a mulher que ele quer. Não é bem assim, meu irmão. Se a mulher não te quer, se você tá na balada ali, a mulher falou não, irmão, respeita, né? Porque você é jogador do Barcelona, jogador do Milan, que ela é obrigada a querer dar um beijo e fazer sexo com você. Não. Não é não, meu irmão. Não é não. Então eu acho que passa muito na mente do jogador em acreditar pela grana, status, e aí por isso ele deve achar que ele é o bambambam. Mas não. Eu acho, elogiando aí, eu acho bom quando isso acontece, entre aspas, que isso aconteça, que a lei cumpre. Porque a gente acha que a lei só é pro pobre, só é pra galera que não é conhecida, mas não. A gente tá vendo aí jogadores que cometeram crimes e que estão sendo devidamente condenados. E assim, Rafa, quando isso tem essa repercussão mundial, né, com um cara que é um midiático, né, um cara que tem uma imagem, vibes, né, não, assim, que tem uma imagem assim que é representativo, né, para todas as esferas, seja infantil, social, adulto, então tipo assim você vê que realmente foge, né? E até o holofote da notícia, ele fica meio que... Não, a gente vai pautar isso aqui porque também isso aqui rende, a gente tem que falar. A gente não pode deixar de falar de um assunto tão importante. Porque assim, Rafa, o futebol é reflexo da sociedade. A gente está com uma sociedade doente.
As pessoas estão precisando de ajuda. Todos nós. Sim. Todos nós estamos precisando de ajuda. Temos que buscar ajuda. Porque, Rafa, você vê uma notícia como essa, você vê agressão, você vê problemas, e isso tem uma hora que sufoca. E o papel do futebol é totalmente diferente. É de trazer alegria. A gente pega a Copa do Mundo, pô. Pega a Copa do Mundo aí, e a gente tá vendo aquele negócio, bipolarização da Copa, que não sei o que, A, B. Copa do Mundo juntou, quem é com A, quem é com B, quem é com C, quem é com D. Juntou, Brasil perdeu, depois que acabou, todo mundo vestiu a sua camisa, sua cor, o seu partido, enfim. Voltou normal, não voltou? Mas aquele momento, parece que as coisas... Não, a gente não vai falar isso aqui, não. A gente vai curtir a Copa do Mundo porque é futebol, é o Brasil, vamos torcer pela nação. Você torce pela nação? Com certeza, Fábio. Independente aí de se é A ou B que tá na frente, eu torço pelo bem da nação. Porque se eu tô no barco, eu vou torcer para que meu barco afunde? Não, eu tô ali, posso ter minhas críticas, posso ser oposição, como posso estar a favor, mas eu torço para que o Brasil caminhe bem, independente. E referente ao futebol, Fábio, o jogador, ele precisa ter mais consciência disso. Eu acho que com esses casos aí, alguns jogadores devem ter a consciência. Rapaz, eu sou influência. Um menino de 5 anos ali me vê, eu sou um exemplo. Então eu acho que esses delitos, essas coisas ruins que aconteceram, essa nova geração de jogadores que está começando agora aí, possa ver e tomar de exemplo para não repetir, para não fazer igual, que ele venha ter a consciência. E Rafa, a opinião não fica somente no estúdio não, viu? O torcedor também que está em casa vai trazer agora o que ele acha desses, infelizmente, né, cenários no futebol, na sociedade. O espaço agora é o torcedor corneta comentando, falando sobre o racismo no futebol. Fala galera do Mosaico Esportivo, estou aqui para falar sobre um tema que infelizmente ainda vem assolando nossa sociedade, que é o racismo, né? E nesse caso o racismo associado ao futebol. É nítido que os casos de racismo no futebol vêm crescendo cada vez mais e mais. Vídeo ano passado, né, nos casos da Libertadores, jogos do Boca, do River. Esse ano também agora, né, no caso do Vinícius Júnior, um caso que na verdade vem se arrastando desde o ano passado. O jogo agora do Doce Mel contra a Vitória, né? E o que me deixa mais assustado é que me parece que os verdadeiros responsáveis não estão empenhados em resolver o problema, né? Os responsáveis são muitos, né? Os clubes de futebol que mobilizam massas, mexem com paixões, né? Deveriam ser mais atuantes no caso. As entidades esportivas como a CBF, a FIFA, a Liga, enfim, diversas, né, se limitam a frases de efeito que de nada servem. Nós mesmos, como sociedade, deveríamos nos educar mais, lembrando que o racismo não é um caso restrito a pessoas pretas, né? O próprio governo, né, que deveria atuar por meio do Ministério da Educação, né, falando sobre o tema nas escolas, né, também falha. Enfim, né, são muitos problemas, poucas soluções. Valeu, forte abraço. Isso aí, vamos lá. É isso, sempre bom também escutar quem está do outro lado, porque a opinião é compartilhada aqui no Mosaico Esportivo, hein, Rafael Braga? Justamente, Fábio. O torcedor, ele não é inocente, ele sabe do que acontece, ele tem que falar mesmo, tem que emitir sua opinião e volta a dizer, racismo é burrice, viu? É isso. Agora, aquela pausa e daqui a pouquinho a gente volta falando também sobre outros esportes, outras modalidades aqui no Mosaico Esportivo. Fica aí. Estamos de volta. Rafa, você estava no intervalo aqui tocando no assunto. Traga agora aí, fale aí, vá. Vem cá, torcedor. Olhe pra mim aqui. Vem cá, quanto tempo que você não vê um gol de falta? Cadê os bons jogadores que batem falta? Eu não sou muito velho não, né? Mas qual a sua idade? Eu tenho 25, apesar de não aparecer. Então eu lembro de Pirlo, Beca, um pouquinho de Beca, Ronaldinho. E daqui do Brasil, da Bahia? Olha, um cara que eu gosto muito, que eu gostava muito quando eu via, era Marcos Assunção.
Mas confesso que hoje, velho, no futebol brasileiro eu não O vejo Rafa, muito sabe jogador um cara bater que eu falta gostava não. muito? Quem é? Juninho Pernambucano. Ah, sim. Esse Juninho, eu vi também. Esse eu vi Marcelinho também. Carioca. Esse eu já não vivo. Esse aí Rapaz, já eu peguei o Marcelinho no finalzinho ali, jogando no Santo Isso aí André, é muito em 2010 ali, né? Que ele tava no finalzinho da carreira, mas cobrança de falta no futebol tá meio que escasso, hein, Rafa? Tá barril, Fábio. Ainda mais quando se afunila Tá mais como? aí. Tá barril. Ainda mais a gente falou aqui de futebol mundial, futebol brasileiro. Vamos afunilar agora o futebol da Bahia. E na dupla Bavi? Qual é o jogador que bate? Eu não lembro. Eu velho. só sei dos jogadores passados. Então, Renato, coloca na tela aí a dupla Bavi e também os jogadores que tiveram êxito na cobrança de falta, vestindo a camisa do Bahia e também do Vitória. Segura aí, Rafa! Hoje vamos falar sobre muito papo, muita resenha e, claro, curiosidades do futebol baiano, hein, Fábio? Exatamente, Renato. A galera que acompanha o Mosaico Esportivo nas redes sociais interagiu e escolheu aí top 6. 3 do Bahia, 3 do Vitória, os melhores cobradores de falta do futebol baiano, Renato. Então, logo de início, vamos selecionar nosso top 6 e começa com ele. E o top 6 começa com o Esporte Clube Vitória. Ramon Menezes, ele abre a lista. Mais conhecido como Reizinho da Toca, Ramon teve 2 passagens pelo Vitória. Entre 94 e 95, quando chamou a atenção do Bayer Leverkusen, e em 2008, após rodar várias equipes, o Ramon Menezes retornou para o Vitória e foi destaque entre 2008 e 2010, Renato, quando ajudou o time vermelho e preto a ganhar o tricampeonato baiano e chegar também, Renato, pela primeira vez na final da Copa do Brasil. Pois é, Fábio, realmente Ramon Menezes fez história no Vitória. Exatamente, Renato. O Ramon Menezes, mais conhecido como o Reizinho da Toca, foi decisivo entre 2008 e 2010 e depois que deixou Vitória, rodou por alguns clubes e encerrou a carreira. Mas Ramon retornou ao Vitória recentemente, torcedor. A passagem como treinador de Ramon não foi muito agradável. Apenas 2 meses no comando, devido a oscilações na temporada, não conseguiu emplacar que o time do Vitória fosse um time vistoso, um time contundente, vencendo os jogos na Série B. O Ramon foi demitido, né, Renato? Então é isso, torcedor. Nosso top 6, Ramon Menezes. E quem abre a lista do Bahia, o top 5, é ele, Lima Sergipano, mais conhecido como o Canhão do Fazendão. Lima foi destaque, Lima jogou muito com a camisa do Bahia, pela sua raça, pelo seu chute potente, e não demorou muito para ele vestir a camisa do tricolor de aço. Ele chegou nas dependências do Esporte Clube Bahia em 1990 e chamou muita atenção pela sua bola parada e pelo seu estilo de jogo aguerrido. Pois é, Fábio Ribeiro, nosso top 5 fez história com o clube aqui, passando pelo time do Bahia, e também dizem que era um foguete aquela bola parada, hein? Um foguetaço, Renato. O Canhão do Fazendão, Cabo Lima, rapaz. Ele foi destaque no Bahia aí. Ele não era atacante não, Renato, mas penetrava na grande área como poucos. E marcou muitos gols com a camisa do Bahia, gols decisivos. Então, o nosso top 5 do Bahia é Lima Sergipano, o Canhão do Fazendão. É isso aí, torcedor. Essa lista com os maiores batedores de falta do futebol baiano continua. Na 4ª posição tem ele, Bebeto, o tetracampeão mundial em 94 com a seleção brasileira, abre a 4ª posição. Torcedor, 4ª posição para ele, Bebeto Campos. O cara fez história com a camisa da seleção brasileira junto com o Romário e também fez história aqui jogando no futebol do Vitória, não é isso? Exatamente, Renato. Bebeto que teve 2 passagens pelo Vitória e em 99 o cara voltou pro Vitória e foi destaque, viu, Renato? O Bebeto aí através da parceria do Banco Excel, que na época tinha um forte investimento no futebol baiano, especialmente no Vitória, repatriou o Bebeto e ele foi destaque no Leão, conquistando títulos. Bebeto, ele é o nosso 4º colocado. E vamos nessa. Agora, nosso 3º colocado. E quem é, Renato, o 3º? Vamos ver, né? Confere aí. E na 3ª posição tem ele. Isso vai gerar uma polêmica. Anderson Talisca, revelado nas categorias de base do Bahia,
Talisca encabeça o 3º lugar como os maiores batedores de falta do futebol baiano. Em 2014, Talisca se sagrou campeão com o Bahia e foi eleito o craque do campeonato. Curiosidades aí. Rapaz, Renato, Anderson Talisca, Anderson Talisca, será? 3ª posição, segundo os torcedores do Mosaico Esportivo, é isso mesmo. É, isso Anderson Talisca na 3ª posição entre os maiores batedores de falta do futebol baiano, Renato. aí. Já tô curioso pra saber quem é o segundo. Quem é, rapaz? Ô Renato, daqui a pouco a gente vai entrar em detalhes, mas Talisca, ele foi destaque no Bahia, nascido e criado no Tricolor de Aço, ele foi peça-chave na campanha do Bahia na conquista do Baianão em 2018. Será que o rapaz volta pra jogar no Bahia? Ó, pelo que tudo indica, não, mas Talisca ele pode retornar para o Bahia no futuro próximo. Então vamos nessa. Vamos encabeçar agora. Quem é o segundo colocado? Quem é? E completa a lista ele, Wesley Pitbull. Cria do bairro de São Caetano, em Salvador, Wesley marcou época no comando de ataque do esquadrão. Nas 5 passagens pelo clube, Wesley marcou 140 gols. Wesley é o 4º maior artilheiro da história do Bahia. Conquistou diversos títulos, Copa do Nordeste, Campeonato Baiano, e Wesley completa a lista dos maiores batedores de falta selecionados pelos torcedores aí do Mosaico Esportivo, Renato. Vamos nessa, isso aí. Agora eu tô curioso. Quem é o nosso primeiro colocado, Rapaz, Fábio? ó, curiosidade agora aqui, quem será o primeiro colocado entre os maiores batedores de falta do futebol baiano? Eu tiro minha responsabilidade, viu? Porque quem foi que escolheu? Foi o torcedor, Foi né? o torcedor. Com a gente, Torcedor viu? manda, a gente tá aqui pra cumprir a ordem do torcedor, porque o Mosaico Esportivo é isso. Exatamente. É muita resenha. E em primeiro colocado tem ele, Renato. Aí, já vou adiantando logo, viu? O cara hoje trabalha como comentarista em um canal televisivo. O cara aí é estrangeiro e o cara jogou muita bola com o rubro-negro, Renato. Quem é esse? Vamos ver. E na primeira colocação tem ele, o gringo Petkovic. Segundo os torcedores do Mosaico, ele foi o maior batedor de faltas do futebol baiano. O Pet foi ídolo do Vitória, também teve passagens pelo Flamengo, pelo Fluminense, pelo Goiás, pelo Atlético Mineiro. Mas o sérvio, ele foi recebido de portas abertas pelo Vitória em 1999, através de uma parceria com o Banco Excel. Pelo Vitória, Pet chamou a atenção pelas suas jogadas de habilidade e também pela cobrança de falta. Pet foi decisivo nos jogos do Vitória em 1999, onde conquistou a Copa do Nordeste. Pelo Vitória, Pet marcou 59 gols em 90 jogos. Pet, que hoje é comentarista esportivo, é o primeiro colocado da resenha dos maiores batedores de falta do Mosaico Esportivo. Pois é, torcedor. O primeiro colocado, Petkovic. É isso aí. É, Renatão. E vem cá, pai, quer dizer que o cara saiu do Real Madrid pra vir direto pro Vitória? Rapaz, o Pet estava jogando no Real Madrid B. E o Paulo Carneiro, ele como é um cara expert no futebol, quem é aquele sérvio ali? Olhou o talento do Petkovic e trouxe o Pet em 99 para o Vitória. O Pet foi decisivo, Renato, na conquista do Vitória na Copa do Nordeste de 99. Petkovic hoje é comentarista esportivo do Sport TV, mas Pet teve uma passagem brilhante pelo Vitória, ele que demonstrou um bom futebol, um sérvio, um cara que é gringo, mas que chegou no Vitória, vestiu a camisa. Na falta, Renato, você sabe com quem ele foi apresentado na época? Não, a gente não tinha um lembro. político na Bahia aqui muito forte, o verdade. Antônio Carlos Magalhães, Isso mais conhecido como ACM. Ele apresentou Pet ao lado do Túlio Maravilha. Exatamente, torcedor. aí. Túlio Maravilha, ele foi apresentado com Pet aqui quando o Pet chegou no Vitória em 99 e de lá pra cá Pet veio ser um grande destaque no Flamengo, no Fluminense, no Goiás. Petkovic, Renato, é o primeiro colocado. primeiro colocado. Agora a polêmica é com vocês aí, viu? É, Rafa, esse top aí dos jogadores famosos de falta
tá meio que precisando de uma evolução, né? Tá. A pessoa é hoje, essa geração que não faz mais gol de falta. Ô, Fábio, eu tô sentindo uma saudade de um gol de falta num Bavi, rapaz. Tá barril. Rapaz. No videogame ele era certo, pai. Botava no cantinho, só lá onde a coruja dorme. Mas hoje... deixa de conversa fiada. Vem cá, você gosta de crossfit, pai? Olha, Fábio, eu gosto, mas tem uma pessoa que tá me impedindo de fazer. Quem é essa pessoa? É o meu joelho, velho. Meu joelho não deixa não, velho. O joelho dói, meu. Ô, Rafa, a nossa querida Thaís Nascimento. Alô, sumida, mas agora apareceu. Ela esteve no CT de crossfit do nosso amigo Paulo Leal. Mas o crossfit lá era diferente, hein, A Rafa? mulherada tá jogando duro, até mulher grávida, Fábio. A gente acha que é só os grandão que faz crossfit. Não, a mulher também joga duro, pai. Então vamos ver então que o Então, Thaís estava lá. Thaís, vem de lá com as informações do CT aí. O Mosaico veio hoje diretamente, novamente aqui no Matuto CT. Já estivemos aqui, já fizemos matéria sobre o CrossFit, só que hoje a gente vai falar sobre uma nova modalidade, a modalidade de grávidas no CrossFit. E você confere aqui. Olha, e eu estou aqui com a Cíntia que está grávida de 7 meses, e ela vai contar um pouco pra gente como tem sido a experiência dela aqui no CrossFit, ela como gestante. E tem uma curiosidade, a Cíntia, ela é esposa do nosso fisioterapeuta, o Paulo Leal, e ela vai contar o que te incentivou, como é que foi essa vinda sua aqui pro CT, Cíntia? Na verdade, não deixa de ser um grande motivador, né? Ter um marido que trabalha na área também, né? E é o principal motivador. Eu estava muito ociosa e daí, como eu gosto de realizar e fazer trabalhos em grupo, ele me indicou. Pelo fato de ser uma atividade que a gente desenvolve em grupo, com outras grávidas, né? Um momento em que a gente interage, extravasa essa energia que a gente tem, né? É um momento de prazer também, porque o CrossFit proporciona isso também. Então, assim, está sendo muito produtivo, muito favorável, até para minha gestação também. Gente, já sentei, porque a rotina de crossfiteira grávida, olha, é babado, viu, pessoal? E eu tô aqui com a Gabriela, ela tá grávida de 5 meses. E a Gabriela, ela já treinava, mas ela não era crossfiteira, ela fazia musculação e ela não gostava, gente. Tá vendo que é todo, geral, o pessoal fica bancando, né, Gabi? Que, eu não gosto de academia, eu também não gosto. Mas aí ela descobriu que ela gostava do CrossFit. E ela descobriu grávida e veio para cá. Então ela vai contar um pouquinho dessa experiência, como é que está sendo a experiência do treino, a experiência de descobrir um novo amor, né, em relação aos treinos. Conta pra gente. Eu já fazia musculação, né, como ela disse, mas eu sempre detestei a academia. E aqui no CrossFit eu me encontrei porque são exercícios em conjunto com várias pessoas, o som é bem alto, o instrutor, o coach no caso, né, ele fica bem próximo da gente. Então, nossos exercícios são todos adaptáveis. Então, pra mim foi ótimo, porque quando eu tô aqui no CrossFit eu esqueço de literalmente tudo. E com a gente grávida, né, a gente fica com a cabeça meio atordoada, assim, digamos. Então, ajudou muito na questão da ansiedade, o CrossFit, muito mais do que qualquer outro exercício, pelo menos pra mim. Bom, gente, eu estou aqui com a Edjane, grávida de 6 meses, e uma curiosidade sobre ela. Ela é corredora. A Edjane, ela estava treinando antes da gravidez, ela não sabia que estava grávida, ela estava treinando para ultramaratona, né, de 50 quilômetros. E ela é nutricionista, então a Edjane vai contar como é essa experiência, né, de ser crossfiteira, mamãe, né, futura mamãe, e como é que está sendo a sua rotina, a sua alimentação, a questão da corrida é importante também, né, para fortalecimento. A gente sabe que o CrossFit é um treino de fortalecimento, onde as atividades funcionais são bastante trabalhadas, mas a gente requer de o quê? De uma boa alimentação.
Então, conte pra gente a sua experiência. Então, é muito importante a gente conciliar sempre, né? Exercício físico com alimentação adequada, porque o nosso corpo requer. O alimento é como se fosse um combustível. Então, a gente precisa desse alimento para poder ter energia suficiente para poder treinar. No início, antes da minha gravidez, eu estava treinando para ultramaratona. Então, eu estava assim, num ritmo de treino muito intenso. Juntando trabalho, treino. Eu estava num ritmo muito acelerado. Foi aí que eu descobri a gravidez. Quando eu descobri a gravidez, aí eu parei um pouquinho, né, para poder ver se realmente eu podia, porque a gente também tem que adequar, a gente precisa ver se realmente a gente está em condições para poder continuar os treinos, porque é extremamente necessário ter o acompanhamento também do nosso obstetra. Feito isso, ela observou que estava tudo direitinho, não tinha risco nenhum, nem para mim, nem para o bebê. Eu continuei com o ritmo de treinos, claro que tudo adaptado, de acordo com o meu estado atual, e a alimentação, que é extremamente importante. Então, assim, eu trabalho, atuo na minha área e eu sirvo como base, né, como experiência para outras pessoas. E elas veem em mim a importância e o exemplo de treinar e de uma alimentação saudável. E eu estou aqui com a Graziele, grávida de 6 meses. E a história dela, gente, é um pouco diferente. A Graziele, ela tinha o sonho de ser mãe e ela passou por aquele período, né, de espera, eu quero ter meu bebê, e ela não conseguia do modo natural, e ela procurou especialistas, e foi onde tudo aconteceu. Hoje ela está grávida, e ela é enfermeira, já é crossfiteira, então ela tem uma rotina já de treino, para ela só foi mais uma adaptação, e ela vai contar para a gente como é que está sendo esse período, né? A gente sabe aí a rotina de um enfermeiro, pós-pandemia, durante a pandemia, tudo que a área de saúde passou. E aí você conta um pouquinho pra gente como foi essa experiência. Então, está sendo uma experiência bem positiva, né? Porque houve realmente uma dificuldade para eu conseguir engravidar, mas eu fiz o tratamento, deu certo, meu obstetra me acompanhou, né, direitinho. Após os 3 meses ele me liberou. Minha rotina não era uma rotina fácil, porque eu sou enfermeira, trabalho em 2 vínculos. Mas quando eu descobri que eu estava grávida, eu me afastei, né? E continuei, depois dos 3 meses, meu obstetra liberou e continuei no CrossFit, né? Já fazia CrossFit antes. O CrossFit é um CrossFit adaptado para a gestante, sem nenhum tipo de risco, né? Onde ajuda o fator emocional, o fator psicológico e o fator físico. Então, realmente, assim, hoje a disposição é outra e me sinto bem e saudável por isso. Rafa, a mulherada cuidando aí do corpo, um momento importante de gestação, e o esporte sempre atrelado à boa saúde, né, Rafa? Com certeza, esporte é saúde independente, aqui deixar claro, independente do esporte que você faz, a mulherada tá fazendo crossfit, uns gostam de musculação, o importante é se exercitar. E a mulherada dando aí show aí, muito marmanja aí, né, Fábio? Principalmente no Mosaico, tem uma galera que não vai fazer. Quem é no Mosaico que não gosta? Rapaz, vou deixar abaixo, vou deixar isso aí. Renato Souza, que mais? Você que tá falando aí. O alô, Renato, exercitar, Renato. Tem que jogar uma rosca direta, tem que jogar um bíceps. Não pode ficar parado. Você que quer ter uma qualidade de vida bacana, se alimente bem, beba água, descanse, hein, Rafa? Com certeza, Fábio. Ó, a dica do Fábio aqui, só seguir. Mas agora eu vou te dar outra dica aí, ó. Você aí, ó. Segue a gente aí nas redes sociais, no Instagram, @mosaico.esportivo, dá aquele like, comenta. Aí sabe o que faz também, ó? Compartilha com os amigos, meu irmão. Manda pra geral, né, Rafa? Manda pra geral. A gente fala de esporte baiano, outros esportes, você viu aí, outros esportes. Fala de Bahia, Vitória, Seleção Brasileira, enfim. Tudo. Segue a gente aí, meu irmão. O recado foi dado, então fique ligado, se inscreva em nosso canal no YouTube, ative as notificações, segue também lá no Instagram, @mosaico.esportivo, segue o Rafael Braga, segue o Renato, segue todo mundo, porque aqui você tem espaço. E eu agradeço, hein, Rafa, mais uma vez, hein, pai? Meu parceiro. Tamo junto. Até a próxima, Fábio. Até a próxima segunda. Segunda-feira tem mais, então boa semana. Beba água, se exercite, confie em Deus. Se cuide aí, viu? Segunda-feira tamo junto. Valeu!